Oi, gente, bem-vindos ao Tarô de Hathor. Eu sou a Camila, sou taróloga e psicóloga há 19 anos e eu te ensino a utilizar o tarô para desbloquear os seus potenciais escondidos e alcançar a grandeza pessoal. O tarô é uma ferramenta poderosíssima de exploração pessoal, de aprofundamento, para que a gente tenha orientações, para que a gente tenha um direcionamento e consiga refletir com mais dados, né, com mais possibilidades a respeito das respostas, né, e das soluções que a gente está buscando para as coisas. Mas não é uma solução imediata, tá? Então a gente precisa também trabalhar aí a nossa ansiedade, porque muitas vezes a gente vai precisar aplicar diversas técnicas com o tarô para aí poder, para poder aprofundar um pouco mais, né, essa questão dos nossos conflitos, porque assim é um passo a passo, né, que a gente precisa fazer. A resposta, ela não está toda pronta ali naquela leitura de tarô específica, né? Tanto que, assim, mesmo quando a gente faz, quando eu faço leitura, por exemplo, para outros consulentes, o que acontece é assim, eu falo isso para eles, né? E depois eles até me dão esse retorno, é muito interessante. Que eu falo assim, olha, o tarô ele traz muitas informações ao mesmo tempo. Então pode ser que agora, muitas dessas coisas que eu tô falando aqui, que o tarô tá mostrando, não faça tanto sentido. Mas, com o passar dos dias, né, aí depois de um tempinho, você vai perceber que as coisas elas vão começar a se esclarecer, elas vai começar a encaixar melhor, né? Por quê? Porque às vezes a gente precisa desse tempo para digerir as informações. Quando a gente faz uma leitura para a gente mesmo, né, quando a gente está utilizando o tarô para o nosso próprio benefício, né, para a gente poder explorar o nosso autoconhecimento, o nosso desenvolvimento pessoal, trabalhar aí as nossas questões de conflitos e tudo mais, é a mesma coisa, né? Só que quando a gente trabalha para a gente mesmo, e a gente não precisa procurar um tarólogo, né, para fazer a leitura pra gente, o que acontece? Como a gente tem o tarô ali, né, acessível, né, a gente tem aqui o nosso baralho, né, a gente pode acessar ele a qualquer momento, em vez, né, da gente fazer aquelas leituras grandes, como se um tarólogo estivesse lendo pra gente, não, a gente vai fazer leituras pequenas, de uma carta, de 2, 3, 5, tá? Por quê? Justamente porque a gente tem esse fácil acesso com o tarô, o baralho tá aqui, né? Ele tá na minha mão. Então eu posso acessar ele a qualquer momento. E isso também ajuda com que a gente amadureça essas informações que a gente está recebendo do tarô. Muito mais fácil do que se você colocar uma leitura lá com 15 cartas, né, e você tem que assimilar todas aquelas informações de uma vez, né, como quando a gente faz uma leitura, né, que um outro tarólogo faz a leitura pra gente, né, porque aí na consulta ali de tarô, lógico, o tarólogo ele vai precisar levantar mais informações, né, porque ele está fazendo uma leitura para uma outra pessoa, então precisa ter um contexto, precisa ter mais dados ali naquela leitura para poder fazer sentido. Quando é uma leitura para nós, né, uma leitura para a gente já está inserido no nosso contexto, né? Então a gente não precisa de tantas cartas justamente por isso. Então, o fato da gente, quando a gente vai fazer leitura para a gente, o fato da gente utilizar métodos de leitura com menos número de cartas é estratégico, né? Para quê? Para que a gente possa aproveitar melhor as informações que aquelas cartas estão dando,
para que a gente possa receber aquelas orientações de forma direta e objetiva, para não ter dúvida, né? Porque quanto mais carta a gente coloca, mais dúvida a gente tem em relação àquela questão, né? Começa a gerar mais dúvida. E aí, ao invés de você se tranquilizar, de você ficar aí mais aliviado com o entendimento que o tarô está trazendo para você, não, você vai ficar mais angustiado, né? Porque aí vai começar gerar dúvida ali da própria leitura. Não é essa a nossa intenção, tá? De jeito nenhum, não é. Tá bom? Então, é importante a gente ter esse direcionamento em mente e saber essas diferenças, porque sempre que a gente fizer leitura para nós mesmos, é diferente de realizar uma leitura para uma outra pessoa, tá? Sempre que a gente for fazer leitura para nós, para a gente mesmo, a gente resume, reduz essa leitura, tá? Quando a gente for fazer para outra pessoa, a gente pode utilizar mais cartas, né, para dar uma contextualização melhor. Pra gente, a gente já está ali no contexto, a gente já está dentro do nosso contexto, né? A gente sabe qual é o nosso conflito, a gente sabe qual é o enfrentamento que a gente está fazendo desse conflito. Às vezes a gente não sabe tudo, né? Tanto que o tarô, ele dá dicas preciosas, mas eu quero que vocês gravem isso, né? Que a leitura para a gente mesmo vai ser sempre diferente de uma leitura feita para um consulente, tá? Bom, como que a gente pode, então, começar a trabalhar, né, os nossos conflitos emocionais, né? Bom, gente, a gente tem muitas maneiras, eu selecionei apenas 5, tá? E a minha mão tá meio manchada de tinta, viu, gente? Eu mexi com tinta hoje e eu tentei tirar, mas olha, né? Enfim, coisas da vida, né? Então, tem muitas maneiras da gente poder trabalhar esses conflitos emocionais, mas eu escolhi 5 para falar hoje, tá? E eu vou dar uma dica plus no final de um exercício que eu faço sempre, eu compartilho sempre com vocês, eu falo sempre sobre ele. E eu vou dar uma dica de como a gente pode usar este exercício específico também para trabalhar os nossos conflitos emocionais, tá? Uma dica final. Então, eu vou separar, né, para poder ensinar para vocês como é que vocês vão fazer para trabalhar os seus conflitos. E aí, assim, dentro dessas técnicas que eu escolhi aqui, gente, eu escolhi as técnicas que eu mais gosto, tá? Que são as técnicas que eu aprendi aí e fui realizando, né, ao longo desse tempo, e que para mim elas ressoaram de uma maneira melhor, tá, em relação às respostas que eu estava esperando. Então foi por isso que eu selecionei essas. Tem outras? Tem muitas outras, inclusive você pode criar a sua própria maneira de conversar com o seu tarô, tá? Então, assim, isso que eu tô passando aqui são apenas algumas ideias. Não é regra, não é obrigatório, não é uma ordem, né? Como eu disse, e eu falo sempre, eu vou sempre repetir isso, o tarô é uma ferramenta que deixa a gente muito livre, né? E essa é a beleza do trabalho com a leitura do tarô, do estudo do tarô, né? Eu acho que essa é justamente a beleza, é cada um poder colocar o seu temperinho ali, sabe? Você colocar a sua pitada,